Tá autorizado. A melhor dieta para você ganhar massa muscular e perder gordura corporal. Será que é o jejum intermitente? Será que é o ciclo de carboidratos? Será que é fazer como esse belo exemplar canino faz, que ele come tudo que vê pela frente? Vamos discutir isso no vídeo de hoje. Mas antes, por todos os pés de mesas que já foram comidos aqui da minha casa, clica no gostei, se inscreva aqui no canal, pois isso ajuda muito ao comprar uma mesa nova para o Floquinhos destruir. Pessoal, muito legal esse tema, porque a gente está sempre em busca do melhor. Eu concordo totalmente, a gente tem que sempre buscar o caminho mais interessante. Ainda que tenha um caminho muito bom, que é me contratar pelo site leandrotwin.com.br. Mas é brincadeirinha, pessoal. Beleza, vamos parar de brincadeira, vamos falar sério, pessoal. Melhor dieta para você ganhar massa muscular e perder gordura. Vamos entender alguns processos. Como é que eu consigo ganho de massa muscular? Eu consigo através, basicamente falando, de um superávit energético. O que é um superávit energético? É simplesmente comer mais calorias do que o que você gasta. E por que isso acontece? Porque existe algo que se chama balanço de nitrogênio. O balanço de nitrogênio é a quantidade. Para que eu crie um positivo, eu vou precisar de algumas coisas, né, para criar essa poção mágica. Quais são os ingredientes? 20, 25 gramas de proteína, 30 gramas na pior das hipóteses, mais ou menos 200 calorias de fontes proteicas não energéticas, de fontes energéticas não proteicas, gordura, carboidrato e, logicamente, uma sinalização de qualidade de um treinamento. Logo, a melhor dieta para você ganhar massa muscular e perder gordura corporal, ela pode acontecer no começo, porém, num nível intermediário avançado, não. Por quê? Vou explicar. Falamos aqui de proteína, carboidrato, gordura, que eu vou colocar num outro grupo ali, os dois juntos, que cada um tem uma função, mas para esse exemplo aqui nosso, para esse tema nosso, não precisa entender a diferença. E você precisa de um treinamento que sinaliza, que avisa, ó, deu ruim aqui, estourou tudo, o que a gente vai fazer? Quando você é iniciante, se você levantar, né, um cotonete, o corpo já fala, pô, mas é muita coisa, esse é um cara que não está abusando. Porque, claro, você não é treinado, então você não tem força, o seu músculo está pequeno. Então qualquer estressezinho, né, e treinar é um estresse físico, você vai sinalizar muito grandemente para que haja uma hipertrofia muscular. Lembrando sempre que o treino é de hipertrofia muscular, porque se você quer uma dieta para ganhar massa e perder gordura, automaticamente o seu treino já é de hipertrofia. Fora isso, você, novamente, vai precisar de proteína, carboidrato e gordura. E aí você consegue fazer um trabalho bacana e você ganha massa muscular e perde gordura corporal. Por quê? Porque a sinalização do treino iniciante é muito forte e mesmo que você não forneça tanto carboidrato e gordura, forneça proteína e o carboidrato e gordura mais limitadinho, você vai conseguir ganhar massa muscular. Porque nós temos dois remando, né? E o treino é tão alto que se aqui tiver só um pouquinho na dieta, já tá beleza. Só que depois você vai ficando treinado, você vai aumentando massa muscular, você vai, né, escutando elogios da sua mãe e a sua vida começa a fazer sentido, porque você começa a ter massa muscular. Até lá não faz sentido nenhum. Ok. E aí o que acontece? A sinalização do treino, ela começa a perder grau de intensidade, de gritaria. Não quer dizer que seu treino está ficando pior, seu treino está ficando cada vez melhor. Só que quanto mais treinado você é, menos o seu corpo torna-se sensível aos estímulos, mesmo que eles sejam muito grandes para aquela condição atual. E o que você faz para sinalizar melhor? Você joga mais comida. E aí você faz essa gritaria. E aí você ganha massa muscular. Só que aí você não perde gordura. Entendeu? Por quê? Porque justamente a perda de gordura corporal, ela precisa de um déficit energético. Ou seja, você precisa ingerir menos do que o que você gasta. Ponto. Eu quero dizer com isso que, num começo, se você é um iniciante, a melhor dieta para você ganhar massa muscular e perder gordura é justamente 2 gramas quilo de proteína, ou seja, vou ingerir 2 gramas de proteína, não de frango, tá? Do macronutriente. 100 gramas de frango tem 20 gramas de proteína. E outros alimentos têm proteína também. Então você vai ingerir 2 gramas para cada quilo que você pesa. Eu peso 70 quilos, eu vou ingerir 140 gramas de proteína. Mais ou menos uns 2, 3 gramas quilo de carboidrato, mais ou menos 1 grama quilo de gordura. Esse modelo de dieta é excelente. Leandrão, posso ciclar os carbos? Pode, desde que o total, no mesmo número de dias avaliados, seja o mesmo. Também vai dar no mesmo fazendo assim. E
quando eu já não sou mais iniciante? Como é que eu faço, né? Como é que é o modelo de dieta para ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? Quando você não é mais iniciante, na dieta do intermediário e do avançado, para que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo com o treino pesado, claro, é adicionando um pouco de óleo na dieta. Que óleo que é esse aí, Leandrão? Bujões de testosterona, bujões de boldenona, trembolona, esteroides anabolizantes. Ah, mas não posso, ao invés de usar o óleo, usar alguma farinha prensada, por exemplo, um comprimidinho de hemogenin, de dianabol. Então, pessoal, eu estou brincando aqui, mas é verdade. Eu não entrei numa terceira via de sinalização, que é a hormonal, porque eu não quis confundir vocês logo no começo. Então você tem a dietética, a de treinamento, que a gente já entendeu, e você também vai ter essa terceira via de sinalização, que é a hormonal. Ou seja, quando o hormônio está alto, ele grita, do jeito que os outros gritaram. E aí você consegue novamente, mesmo sendo intermediário ou avançado, ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, porque você tem essa terceira via de sinalização. Ela também existe lá no começo, tá? É que eu não citei para não confundir. Obviamente, isso não é um incentivo a você usar esteroide anabolizante. Até porque você vai se ferrar usando. Não, Leandrão, pô, tá arrogando pra... Não, não tô. É efeito do medicamento. Medicamento usado nessa dose vai fazer mal. Vamos dizer que você, então, gosta de saúde, acho que é importante estar vivo para curtir o que eu gosto. Tem essa linha de pensamento mais de viver mesmo e menos de morrer. O que acontece, pessoal? É só que fique claro, tá? Não estou higienizando ninguém. Quer usar esteroide? Usa. Mas só estou dizendo que você vai ter colateral. Dá para usar de uma maneira mais segura? Tá. Lógico que dá. Só que não é sem colateral. O que vai acontecer se você quer ficar natural? A melhor dieta para ganhar massa muscular e perder gordura não existe. Não, mas eu vou ciclar o carbo. Não existe. Não existe. Não existe. Aceitou? Então vamos adiante. Pega na minha mão e vamos seguir no vídeo. Você vai dividir sempre em duas etapas. Quando você aceitar que você tem que, para ganhar massa muscular natural, no intermediário, no avançado, ganhar um pouquinho de gordura, aí, dentro de alguns anos, você vai ter um shape natural digno. Enquanto você não aceitar isso, você só vai ficar patinando. Alguns alunos me procuram, Leandrão, eu quero crescer seco. Não, tira essa ideia, meu velho. Aí o cara, como está me contratando, ele fala, pô, se o Leandrão está falando, é isso. Ele leva a sério e destrava. E aí ele começa a evoluir. Mas o que eu quero trazer aqui para esse vídeo é que às vezes falta um cara para tirar a ideia errada da tua cabeça. Às vezes o meu papel, quando as pessoas me contratam, é falar assim, não, velho, tá errado. Não vai conseguir isso. Tem que ser assim. O cara fala, não, beleza, falou, tá falado. Confio no Leandrão, vamos embora. Aí o cara destrava. Mas se ele tivesse feito isso sozinho, ele também tinha destravado. Então aprende isso. Se você é intermediário avançado, pega uma fase para você fazer bulk. 2 gramas quilo proteína, 4 gramas quilo carbo, 1 grama quilo gordura, vai aumentando o carbo conforme está estagnando, vai ali, ganha seus 5, 10 quilos, pô, o BF bateu 20, 22%, estourado, aí já vou começar o cut, que aí é o contrário. Você vai botar déficit energético, a sinalização hipertrófica baixa, porém você perde gordura, você mantém quase tudo que você ganhou no bulk, vale lembrar que é quase tudo, fazendo um trabalho bem feito, e aí você limpa essa gordura. E aí no final desses 2 blocos, bulk e cut, você vai comparar o shape lá antes do começo do bulk com esse no final do cut, e esse shape está com mais massa muscular e menos gordura. Só que você não fez as duas coisas ao mesmo tempo, você fez uma e depois a outra. Essa é a maneira mais eficiente de você ganhar massa muscular e perder gordura sendo natural, dividindo em 2 etapas, bulk e cut. Uma hora vai bater no limitador, certo? Dali não passa porque é o teu limite natural. Aí dali para frente é só com esteroides, SARMs, etc. Mas você pode sim fazer vários bulks e cuts para que você consiga fazer essa evolução e chegar no seu melhor shape natural. E eu sempre gosto de dizer uma coisa, pessoal. Eu não sou anti-hormônio, nem nada disso. Agora, já usei, já falei aqui no meu canal, meu primeiro ciclo, se quiser procurar depois, mas nem tudo que é grande é bonito. Então você vai pegar às vezes um cara que é feio, tem o shape feio, vai tomar esteroide, ele fica um feião. Ele era um feinho, ele fica um feião. Por quê? Porque o cara é tudo torto, não tem ombro, as panturrilhas são pequenas, né? O cara é... Então não. Agora, vai pegar um naturalzinho, vai fazer um treino bacana nele, ele vai ser proporcional, certinho, encaixado.
O ombro sobressai ali os braços, tem um pouquinho de dorsal, a cintura mais fininha, mais sequinha. Tem panturrilha, 40 de panturrilha, 40 de braço. Ou mais panturrilha do que braço, menos nunca. Senão você já está desproporcional. Esse cara vai dar de 10 no cara que é hormonizado. Então pensa sempre em proporção antes de pensar em volume. Quando que eu termino bulk e quando que eu termino cut? Porque vou começar a fazer bulk e vou subir então 40 quilos. Não, não vai dar certo. Então vou fazer o cut, já vou perder tudo aí, vou para 2% de gordura, mas eu quero melhorar ainda meu corpo. Então o vídeo que eu vou deixar com vocês agora aqui, ele é uma chave de um castelo. A chave de um castelo, a chave é uma coisa pequena e o castelo é enorme. Você colocou a chave no castelo, você tem acesso a tudo. Então esse vídeo é um pouquinho disso, a chave do castelo. Quando começar o bulk e o cut? Aprenda.